de repente não tem aí o investimento legal para poder fazer agora, não tem o capital de giro. Começa pouco, começa juntando uma caixa, faz a sua primeira instalação, que na primeira instalação você já consegue, por exemplo, juntar R$ 1.000. Com R$ 1.000 de material já dá para você fazer pelo menos umas 3 instalações de material hidráulico. A segunda instalação você já vai começar a girar, já vai ter resultado e o estoque começa a ficar legal. Olá, bem-vindos. Aqui é o Sávio Franca e eu tenho o tema de hoje que é possível lucrar R$ 4.000 com energia solar térmica, mesmo sem tempo ou trabalhando nos finais de semana? Este é o tema de hoje. Queria aqui desejar aqui as boas-vindas, começar aqui já falando sobre esse tema que é importante para você e às vezes se imagina aí sem tempo para poder investir em uma nova área, investir numa área que pode dar resultados financeiros e deixar você, de certa forma, independente financeiramente, pelo menos começar aí com seu passo para a independência financeira. A pergunta era que eu vou responder aqui em seguida, se é possível lucrar R$ 4.000 com energia térmica. O que é energia solar térmica? Energia solar térmica, para quem não conhece, é o aquecedor solar de água. Energia solar tem vários tipos de energia solar, e a energia solar térmica, que é o aquecimento solar de água, é um tipo de energia solar para poder aquecer a água que vai para alguns pontos de água, de pontos de consumo, seja banheiro de hidromassagem, seja cozinha, máquina de lavar, lavatório, também dá para se usar, inclusive, em ordenadeira mecânica, e principalmente, que a gente gosta de falar sempre aqui, no chuveiro elétrico, que é o que mais consome energia dentro de uma casa, e estimativa aí na média de 50% do consumo dentro de uma casa é no chuveiro elétrico. Então, estamos falando aqui de energia solar térmica, como uma oportunidade para você trabalhar, ganhar dinheiro, mesmo sem tempo, ou trabalhando nos finais de semana. Trabalhar no final de semana, estou me referindo aqui especialmente a trabalhar, a fazer as instalações, tá? Vamos falar melhor sobre isso aqui, mas eu queria explicar para você que não vamos falar aqui em energia fotovoltaica, é um tipo de energia também solar, que é outro segmento, que também é um segmento bom, mas nós vamos falar aqui como resultado de uma energia solar, que é a térmica, que é mais, digamos, conhecida em alguns aspectos, que já tem mais tempo no mercado, e, inclusive, ela é mais fácil, digamos assim, de atingir o maior número de pessoas pelo custo, tá? Estamos falando aqui em resultado, não necessariamente estamos falando aqui em vender R$ 4.000, estamos falando aqui em lucrar, tá? Nós estamos falando de lucro é o resultado de um fator de custo em relação ao valor de vendas, tá? Então, vamos falar aqui também que não necessariamente você vai instalar aqui o equipamento no meio da semana, não estou falando aqui em você ter que, necessariamente, ter que fazer um serviço ou outro, eu estou falando de instalar o equipamento no final de semana. A questão é o seguinte, que é possível você superar esse desafio aí de trabalhar no final de semana, eu não sei qual é a disposição ou disponibilidade que você vai ter para poder começar o negócio. É claro que todo negócio, toda coisa nova, toda coisa que a gente quer para poder ter um resultado, para poder ter uma nova visão, exatamente o resultado em si, né? E a gente precisa de ter uma mudança. E a mudança, primeiro, ela precisa ter uma mudança de comportamento, uma mudança de cabeça. E se eu não sei como é que é o seu caso, se você trabalha como empregado, ou tem outro tipo de empresa, ou tem outro tipo de atividade que ela consome muito seu tempo no meio da semana, e você quer procurar outra oportunidade, o final de semana é uma data, ou é um tipo de tempo que é possível você começar. Tá certo que você não precisa ficar trabalhando a vida toda, não estou falando que quem trabalhar a vida toda é final de semana, não. Estou falando que você pode trabalhar e conseguir esse resultado dos R$ 4.000 trabalhando no final de semana. É claro que sábados, por exemplo, são dias bons para você executar uma instalação. É possível fazer uma instalação, por exemplo, de um aquecedor solar em um dia. Tem instaladores meus, por exemplo, que trabalham com a minha equipe, que às vezes quando chega 11, 12, 1 até 2 horas da tarde, já está terminando uma instalação de um equipamento. Por quê? Porque nós ensinamos formas e, inclusive, trabalhamos com tipos de equipamentos que são extremamente fáceis de instalar.
E aí nós vamos falar aqui, primeiro, da questão do equipamento ser fácil de instalar e também da organização de você ter aí a programação para poder começar um negócio grande, sabe? Mas como é que eu posso começar um negócio grande tão pequeno, começando do zero? Primeira coisa, como eu já falei para você, a mentalidade das pessoas, quando elas começam qualquer coisa, elas precisam ter uma mentalidade grande. Se você pensar pequeno, primeiro, você já começa ruim, começa mal. Então, o que, que é a mentalidade de pessoa grande? A pessoa que ela começa a vislumbrar resultado não só dos R$ 4.000, mas os resultados maiores, começam a entender, programar processos, já se imaginar naquele meio, se imaginar naquele resultado. Eu não sei se você já conhece, já ouviu falar sobre programação neurolinguística. Eu já fiz esse tipo de treinamento ou curso, né, esse tipo de programação para que minha mente pudesse estar mais programada a ter visões ou fazer com que eu consiga alcançar aquele resultado mesmo antes de estar lá, naquele momento. Tá? Eu não vou ficar aqui falando sobre motivação, não vou falar sobre isso, não. Eu vou falar aqui sobre a possibilidade, sim, de você conseguir trabalhar no final de semana. Mas esse pensar grande aí é você começar a pensar, olha, quais são os possíveis resultados que eu vou ter, quais são os possíveis clientes que eu vou ter, como que eu posso realizar todas essas ações, até mesmo antes de estar lá nelas mesmas. Então, é a programação, é você começar a mentalizar quais são os passos, o que que você, como que você vai chegar a isso. E no caso, passando em situações práticas aqui, se uma instalação ela consome um dia do seu tempo, ou seja, consome aí a realização de esse trabalho que é muito manual, que você tem que ir lá pôr a mão na massa, e às vezes você vai me perguntar outras dúvidas aí se vai conseguir fazer sozinho ou não, eu vou te falar um pouco mais sobre isso, mais na parte de dúvidas no final aqui, mas quando você começa a instalar um equipamento que consome o seu dia, durante o sábado, por exemplo, você precisa de pensar em se programar, em fazer a parte de preparação desse tipo de instalação. Tá? Então, pensando aí em uma preparação, você tem que preparar materiais, ferramentas, fazer toda essa parte de logística. E aí você me pergunta, Sávio, mas você está falando aqui que é possível fazer isso no final de semana, trabalhar no final de semana. Mas e aí? Como é que eu vou fazer uma instalação no final de semana sem programar, sem me preparar? Aí que entra a possibilidade de você ter que também trabalhar com parcerias, com pessoas que possam te apoiar nisso. Ah, sabe, eu trabalho na semana apertada, eu não consigo tempo para poder fazer a venda por completo. Às vezes eu posso tirar um tempo aqui, ah, depois que eu terminar a instalação no sábado, no próprio domingo, ou de repente eu fazer alguma coisa após eu finalizar o meu trabalho do dia a dia aqui. E aí fazer um contato com o cliente, fazer reuniões, porque hoje em dia reuniões pela internet está sendo muito fácil. Inclusive, daqui a pouco menos de uma hora, eu vou fazer uma reunião com um cliente, com uma pessoa, conversando dessa mesma forma que eu estou conversando com você aqui, o que eu estou falando aqui agora, por meio de uma reunião, por meio de uma chamada de vídeo. E isso hoje em dia está muito fácil pela questão da internet. Então, fazendo chamadas de vídeo, isso ajuda muito a gente a agilizar o tempo. Ou seja, não precisa de você ir mais na casa do cliente. Você pode conversar com ele dessa maneira, visualizar situações, visualizar, inclusive, o local em si, com a câmera do próprio celular que ele tiver lá, chamadas no próprio WhatsApp também. Tudo isso ajuda você a definir como você pode atender melhor o seu cliente. E ainda falando em pessoas para te apoiar, você pode conseguir uma pessoa, por exemplo, para te apoiar na parte de logística ou de vendas. A mesma pessoa que você pode motivá-la financeiramente, dando um certo comissionamento em cima das vendas, ou seja, toda vez que ela vender, você pode pagar ela um valor sobre um percentual de 1, 3, 5%, depende muito do que ela vai envolver sobre isso, em cima das vendas, e você vai ter aí condição de ter uma pessoa para te apoiar nisso. Dá para você ter condição de fazer isso de forma esporádica, inclusive por meio de um contrato aí de prestação de serviço, que não necessariamente precisa ser empregado, tá? Então, assim, hoje em dia está ficando mais fácil de resolver as coisas, também por esse quesito.
E é uma forma de você conseguir tempo para poder se dedicar àquilo que importa, na instalação, na negociação com o cliente, no contato direto. Às vezes precisa de ir na casa do cliente, por exemplo, dessa mesma forma que eu estou falando com você aqui. Eu fui na casa do cliente por meio de uma chamada de vídeo. Esse bate-papo, essa interação que eu estou tendo aqui, ela é excelente. Excelente por quê? Porque quanto mais tiver uma forma interativa de comunicação entre você e o cliente, mais chance tem dele confiar em você, e a confiança gera o quê? Gera o quê? Gera resultado mesmo, gera vendas, porque ninguém compra de ninguém sem conhece. Eu me lembro, desde criança, que a minha mãe sempre falava comigo, sabe? Você não confia, ou não confia em quem você não conhece. E isso já ficou gravado na minha cabeça desde pequeno, não sei se foi na sua, mas saía lá do interiorzão de Minas, que eu sou lá do interior mesmo, na roça morava, a gente saía, ia para a escola, e ela falava isso para mim. E isso ficou. E, na verdade, isso também é para o mundo do negócio. Se você não conhece a pessoa, dificilmente você vai confiar. E assim, o contato pessoal, o contato aqui por meio verbal, principalmente, mostra a procedência da pessoa, dá uma certa segurança e te dá aí condição de você ser mais bem visto pelas pessoas, tá? E eu posso citar aqui inclusive, quando eu comecei lá no interior de Minas, eu tinha, é claro que eu tinha uma equipe, mais pessoas comigo, né, trabalhando comigo, com minha equipe, mas a gente vendia, no início a gente vendia pouco, não vendia muito. Vender um serviço durante a semana era uma vitória. Inclusive, estava conversando a semana passada também com uma pessoa, com o Robson, lá da cidade de é, Raul Soares, né? Que é uma cidade que fica bem no interior de Minas também. E ele falava daquela questão de vender hoje um equipamento por semana. Isso para ele é muito bom. E isso dá o quê? 4 equipamentos por mês. É um resultado fantástico, porque ele já falou para mim, sabe, dá para conseguir no mínimo R$ 1.000 por cada instalação. Juntando aí R$ 1.000, ou seja, R$ 4.000. É o que eu consigo também provar para você e mostrar que é possível. E não tem o tempo no meio da semana, tá? Não tem, mas você pode instalar no final de semana. O que mais consome tempo dedicado a isso é a instalação. Tem toda uma preparação? Tem, mas como eu te falei, você pode colocar alguém para te ajudar. Se não for alguém da sua família, que eu acho que poderia ser interessante conversar com alguém da família, pôr uma esposa para ajudar, pôr aí algum parente, alguma pessoa assim. Não estou falando de você recrutar parente, porque parente é uma coisa muito desafiante no negócio, que às vezes dá certo, às vezes não dá. E o problema todo de parente que é o seguinte, você pode contratar, você pode admitir ele, mas demitir fica muito mais difícil, então as regras têm que ficar muito claras no início. Isso é importante, é outra sacada que eu posso dar para você aqui, já estou deixando bem claro aí, quando você se envolver aí com um tipo de passo para você começar a ter esse resultado, a ganhar seu dinheiro com energia solar térmica ou com qualquer outro negócio também, tá? Então, sobre aquelas ideias, né, que eu falei, aquelas perguntas, sabe? Que a ideia de se eu conseguir tempo para instalar, quem que vai vender? Quem que vai vender se eu tiver o tempo da instalação no final de semana? Você pode sim trabalhar as vendas e deve trabalhar as vendas porque você é quem é o dono da empresa, o dono do negócio, é você que está na linha de frente e você pode sim falar com seus clientes. Eu acho que a melhor forma que tem você encarando as coisas de frente e lá direto com eles. Seja no final da tarde, no sábado que você terminar de fazer a instalação, seja no domingo, seja no meio da semana também, às vezes após terminar o seu expediente, em contatos esporádicos também com pessoas que você no dia a dia. Essa parte é importante. Mas se você puder ter uma pessoa para te apoiar, é muito bom também, para poder fazer as ligações, para poder, inclusive, contactar com o fornecedor, porque às vezes você também precisa de fazer uma cotação de um material. Você precisa de levantar o material que você vai precisar para gastar com a instalação. E aí, quem vai cotar? Quem que vai olhar isso para você? Pode ser essa mesma pessoa que está te ajudando nas vendas, tá? É outra dica que eu posso dizer para você aqui. E o que seria um jeito que você começaria já errando, né? Um jeito que você pode evitar, que você deve
pensar, já começar a fazer a coisa, deixar de fazer a coisa errada, ou seja, não comece sem foco, né? Sem saber do assunto, sem saber, sem conhecer os tipos de instalações, conhecer os tipos de materiais que podem gastar na própria instalação do cliente. Então, num levantamento preliminar, quando você for atender ao cliente, você já pode fazer fotografias, verificar com ele como é que é o local, como é que é o telhado, e quanto que é de material que deve gastar nisso. Se você não tem uma reserva, não tem aí, por exemplo, um kit de instalação, inclusive é uma sugestão que eu posso dar agora também sobre isso, que seria uma forma correta de você começar a trabalhar de forma a se preparar, a se organizar, se programando nas datas, agendando lá os dias de atendimento, e fazendo inclusive treinamentos essenciais para poder você fazer uma instalação correta, tá? São coisas bem básicas. Uma coisa também muito básica que eu posso dizer aqui seria você olhando o manual de instalação. Eu tive uns casos essa semana aqui que os técnicos um técnico que trabalha comigo, ele mudou de equipamento, né? Ele teve trabalhou com outro tipo de equipamento no mercado, assim, experimentando um equipamento diferente. E para instalar, ele foi lá, colocou a caixa de água mais alta, ele fez lá todo o processo lá, ficou a instalação bacaninha, mas o cliente já me ligou falando, Sávio, tô com um vazamento aqui no equipamento. Olha aqui a foto, mostrou lá o negócio saindo lá da lateral do equipamento. E aí eu conversei, olha, você olhou o manual de usuário desse equipamento? Você olhou? Porque o manual de usuário ele é essencial. Ele falou assim, não olhou, não olhei não. Pois é, esse equipamento, por exemplo, ele recomenda que se tenha dois suspiros na instalação. Então, dois suspiros quer dizer o quê? Quer dizer que o manual, o fabricante falou assim, ó, coloque dois suspiros, por assado. Se você não seguir essas regras ou seguir o que o manual de usuário está falando, uma que você vai correr o risco de ter um problema, outra vai correr o risco de perder a garantia também. Então, o equipamento, ele teve também uma outra questão que estava instalado com a caixa de água e o fabricante disse que ele não está suportando pressões acima de 2 metros de 1 metro de coluna de água. Não suporta nisso. Aí está vazando no tampão do lado. E aí o que ele teve que ir lá fazer? Ele teve que ir lá e colocar um tampão, abaixar, na verdade, colocar um tanque auxiliar, porque a caixa de água estava muito alta, para poder o sistema funcionar adequadamente. Isso são coisas que no dia a dia a gente vai passando e a gente vai tendo várias situações que a gente vive que é possível, inclusive, você aprender com quem já sabe. Uma coisa que eu posso te falar assim, você me seguindo aqui nos meus vídeos, no meu canal aqui, você consegue aprender também comigo. E isso também é bom. Eu acho que eu também posso aprender com você, depende das experiências que você foi passando ao longo dos tempos aí. Eu vou até colocar aqui alguns casos de instalações e dicas também para que você possa já começar na prática, já começar entendendo um pouco do assunto, tá? Então, vou começar aqui, inclusive, mostrando uns casos de instalações, né? Eu vou ver se eu consigo acessar aqui as minhas, como é que fala, as minhas fotos e vou mostrar para você aqui uma foto de uma dica para você daqui a pouquinho, tá? Enquanto isso, vamos reforçando aqui essa ideia também de você se preparar e fazer treinamentos, né? Inclusive, eu também dou treinamentos, eu faço parte de um processo de evolução do trabalho que eu quero fazer, que eu quero mostrar, e também de ajudar as pessoas, de uma certa forma, a conseguirem resultados, né? Inclusive, devo falar mais sobre essa questão de treinamentos aí em breve, mas treinamento é uma coisa que eu já fiz muito, já faço até hoje, eu estudo, eu não faço ainda, hoje eu não faço faculdade não, mas nem pós-graduação nem nada, que também nem por isso eu posso dizer que é certo, é errado ou que vai te trazer resultado, mas o que eu posso dizer é que se a gente estudar, treinar e praticar, as coisas ficam muito mais fáceis. Só mostrar para você aqui uma situação de um caso aqui que eu vou compartilhar com você, uma dica. Vamos lá, aqui uma dica legal
para você agilizar a sua instalação, por exemplo, no final de semana. Eu até fiz um caso outro dia, contando que é possível você fazer uma instalação em 2 horas de serviço. Eu não sei se você já viu essa história, mas é possível sim fazer instalação em apenas 2 horas. E tem ferramentas que elas ajudam pra caramba. Vou pôr um caso aqui de uma ferramenta que é o cortador de tubo, né? Que é possível você fazer com a lâmina normal, mas esse cortador de tubo aqui ele é excelente, ele corta rapidão. Você aperta aqui, ó, tem esse gatilho, você aperta ele, com um segundinho você já conseguiu cortar o tubo para fazer a instalação. Aqui a gente pode ver o equipamento já sendo instalado, é a pessoa que está aqui fazendo toda a parte de montagem, e a gente consegue sim fazer uma instalação, inclusive, depois eu vou falar mais sobre como fazer uma instalação sozinho também, tá? Mas é possível fazer a instalação sozinho, sem precisar de um auxiliar, sem precisar de outra pessoa. Claro que quando você está começando aí, às vezes necessário, é bom ter mais uma pessoa junto com você fazendo alguma coisa. Então, dicas gerais, o que eu posso falar mais, tentar achar uma outra dica para você aqui, vou passar aqui uma outra dica. Aqui, ó, passar uma outra dica prática para você errar menos e fazer uma instalação mais rápida num final de semana, por exemplo. Vamos pegar aqui, nossa tela aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, uma cola sendo passada aqui, uma cola de CPVC, que a gente chama, que é o material CPVC é um material de termoplástico que é muito fácil de instalar, muito fácil de mexer, né? E o termoplástico, o CPVC, vamos dizer assim, ele gruda de uma forma tal assim, que ele não descola mais. E você tem dois tipos de colas assim, mais comuns no mercado. Tem essa aqui, que é uma cola mais verde, a cor dela, de uma marca, e tem outra cola que é vermelha, né, que são dois tipos de marcas diferentes. Essa cola verde aqui, quando você passa na pontinha do tubo, coloca na ponta lá e tal, na conexão, você até passa alguns minutos aí, até 1 hora mesmo, dependendo da situação, você consegue descolar ela. Você consegue descolá-la, vamos dizer assim, e tirar da conexão. E até fazer outra cola. Agora, a outra cola vermelha, ela é muito assim mais forte. Ela, a hora que você passa, com alguns minutos, alguns segundos, eu posso dizer, já era. Se você já passou a cola aqui, você não consegue tirar mais, não. Então, assim, qual que é melhor, sabe? É, em termos assim de preço, essa aqui é melhor. Agora, em termos assim inclusive essa aqui, essa cola verde aqui, ó, eu nem trabalho com ela mais, não. Eu recomendo trabalhar com a cola vermelha porque ela é muito mais resistente. Porque, por exemplo, você coloca aqui uma conexão de água para vir do equipamento aqui, para entrar no reservatório, tá? Aí ele está entrando nesse tanque auxiliar que tem uma pressão da rua forte. Se você termina de encher o equipamento logo, você pode colocar para encher enquanto está aí secando, a água fecha e é perigoso soltar da conexão. Então ela demora mais secar, ela tem um tempo de secagem mais lento. E assim, a gente tem verificado que mais vantagem é a gente trabalhar com a cola mais resistente, que anda mais rápido o serviço e dá um resultado melhor, tá? Então, são outras dicas que eu posso falar para você aqui. Mas em termos assim de trabalho mesmo, tudo isso eu venho identificando que fazer esse serviço no final de semana também é um pouco cansativo, eu posso dizer. Mas só que tem coisas que você não escolhe, você não escolhe se você quiser ter o resultado. Você planta agora aos poucos, começa a fazer as suas primeiras vendas, começa a ter os seus primeiros resultados, e daqui a pouco você vai ter condições de repente, até de empreender, sem depender do outro serviço que você está no meio da semana. Então, não sei se você já pensou aí, R$ 4.000 por mês. Não sei qual que é essa renda aí atualmente. Mas imagina que essa renda possa ser até maior do que a que você está atualmente. E você pode largar outra renda para lá também e trabalhar só com isso. É possível, sim. Se trabalhar só nos finais de semana, fazendo a instalação, mas é possível também trabalhar no meio de semana e ter uma renda um pouco maior. Tem condição de trabalhar mais efetivamente, de ter mais condição de atender melhor também os clientes, tá? Então, assim, não estou aconselhando ninguém aqui a trabalhar só no final de semana.
Mas se você estiver sem tempo nenhum de começar, essa é uma oportunidade de você já iniciar um trabalho e já ter um resultado no seu bolso aí, tá? O que eu posso falar mais hoje? De possibilidade de você agilizar seu tempo, outras dicas interessantes aí. Talvez, Sávio, não tenho carro para poder me deslocar, o que, é que eu faço? Eu não me programei para isso, não tenho investimento agora para poder começar meu negócio. O que, é que eu faço? Você tem moto? Moto já ajuda. Que se você pedir uma transportadora para entregar o equipamento na casa do cliente, quando vir direto do fabricante, por exemplo, que é possível você fazer isso, você entrega e beleza. É, você já tem um frete a menos para poder pagar e já tem os equipamentos na casa dele. Você pode ir de moto e pedir, inclusive, para entregar os materiais hidráulicos também na casa dele e você fazer a instalação dessa maneira. Você pode também pedir, dependendo do que for, negociar com o cliente para poder comprar esses materiais à parte, que não é o mais indicado, porque aí você vai perder muito tempo. Quando você leva o seu kit de instalação já formado, faz toda a programação, você vende, inclusive você pode ganhar e faturar isso, inclusive, de novo, aqui na instalação hidráulica, no material hidráulico de instalação. Porque você compra por 20, vende por 30, você consegue comprar, às vezes, atacado. Então, assim, é muito relativo. É claro, sabe, de repente eu não tenho aí o investimento legal para poder fazer agora, não tenho capital de giro. Começa pouco, começa juntando uma caixa, faz a sua primeira instalação, que na primeira instalação você já consegue, por exemplo, juntar R$ 1.000. Com R$ 1.000 de material já dá para você fazer pelo menos umas 3 instalações de material hidráulico. A segunda instalação você já vai começar a girar, já vai ter resultado e o estoque começa a ficar legal. Tendo um estoque para poder suprir a necessidade de um kit básico, você ganha muito tempo, porque não precisa de, na hora que está fazendo a instalação, ter que ir lá no depósito de material de construção para poder comprar o material lá e comprar material na hora que você está fazendo a instalação é muito chato, é muito ruim. A gente perde muito tempo. Se você quer ganhar tempo, tem que preparar antes, tem que saber das informações, tem que saber do que os materiais são necessários. Pode pegar aí, basicamente, com os fabricantes, quais são os materiais mais interessantes, quais são as saídas, bitolas de consumo do equipamento, 7,3/4, 7,5 polegada. Tudo isso vai ajudar você a ter mais rapidez e ter lucro, mais lucro também. Imagina se você tiver possibilidade de lucrar mais 10%, 20% na instalação, ou melhor, imagina se você não precisar de voltar lá para poder consertar um serviço, ou ter que voltar outro dia, porque aí vai gastar mais gasolina, vai gastar mais combustível, tempo também seu, que você poderia estar usando para poder fechar mais negócios. Tudo isso são custos também que a gente chama de custo de oportunidade. Não necessariamente custo de você ter que ir lá e pagar, mas uma oportunidade, o custo de você estar nela pode ser também um custo que a gente chama de custo de oportunidade. Então, pense agora que você tem a chance de começar um negócio é, de baixo, começando da base, começando de forma mais consistente, tendo resultados. Por exemplo, tendo condição de ter um resultado de mais de R$ 1.000 por cada instalação que você tiver, né? Então, imagina, R$ 1.000 por instalação no mínimo. Foi um caso aí que a gente contou a semana passada do Robson, que nos contou aqui, que ele é a mínima que eu fatura por instalação. E eu falo também por mim também. Hoje, eu não penso em menos de R$ 1.000 no fornecimento de um equipamento, não. Pelo menos R$ 1.000, inclusive justifica-se o valor do percentual de margem de contribuição que a gente chama, que é o margem pelo cálculo do preço de venda. Se você for vender um equipamento desse muito barato, não compensa o investimento que você vai fazer. Você precisa de ter uma condição de ter uma margem legal. Então, tudo isso vai te dar uma tranquilidade de sobreviver por mais tempo. Porque você não quer começar e parar, você quer continuar tendo resultado. E esse resultado também te impulsiona a vender mais, a atender mais pessoas, a também trazer mais satisfações também para as pessoas, porque não adianta. Se você fazer uma instalação e não tiver bem para você, não tiver uma margem legal, é para o cliente que não vai estar mesmo. Às vezes está naquele momento, porque ele chorou demais e tudo mais, mas depois, passa ao longo dos anos, você já não está no mercado mais porque não deu conta, tem que pagar
pessoal, pagar combustível, tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa que não estou aqui falando que você tem que ficar chorando porque paga isso. Não. Inclusive, se tem uma coisa que eu gosto de falar, que a gente tem que ser muito grato do dia a dia. Eu sou grato por muitas coisas hoje que eu tenho. Sou grato pela maioria e a gente desenvolvendo uma capacidade de gratidão é uma coisa boa para a gente. E, por exemplo, a gente tem que agradecer até pelas contas a pagar. Já vi muito brincadeira de pessoas falando assim, olha, tá tudo bem? Tá, mas eu tô com um monte de conta aqui para você pagar. Vai ficar melhor se você pagar para mim. Na verdade, quando a gente é grato até pelas contas a pagar, a gente vai pensar assim, olha, graças a Deus que eu tenho essa conta a pagar, porque eu tenho fornecedor que está me fornecendo a condição de atender bem. Porque fornecedores também tem que ser fornecedores bons. Se você não tiver fornecedores bons, é um ponto importante para poder sinalizar um fracasso seu no futuro, de equipamentos que vai ter que ter um retrabalho, voltar no local, inclusive essa parte de retrabalho e ter que voltar na instalação é um dos problemas mais chatos que tem. Eu já enfrentei isso aí muito, muito tempo. Hoje, claro, a gente evita muito, mas ainda acontece? Acontece. Mas todas as vezes que acontece um problema na instalação, a gente está pensando, olha, o que eu posso fazer para a próxima vez eu não voltar nessa instalação por causa desse problema que eu tive, né? Seja que eu cometi por engano, se foi um erro ou não, tudo isso são coisas que são importantíssimas. Então, imagina, se você tem que andar 30, 40 quilômetros, não sei quanto que é o tamanho da sua cidade aí, tem cidades de 10 mil, 20 mil, 50 mil habitantes. Se você for numa região grande, de São Paulo, Belo Horizonte, por exemplo, às vezes você ultrapassa a cidade, você anda mais de 30, 40 quilômetros. E para você fazer isso, você já gastou combustível, você gastou aí 10, 20, 30 reais de combustível, e aí, se você vai ter que ir de novo, já dobra o valor que você vai gastar. Então, quanto mais economizar, quanto mais você ter essa ideia de você não precisar de voltar no cliente para fazer isso, ótimo. Se você tiver de voltar no cliente, tá aqui uma dica que eu posso te passar. Volte, mas para poder fazer cortesia para ele, para dar um brinde, para dar uma coisa assim legal, que aí sim ela criar relacionamento e conseguir ter mais sucesso para você aí. Logicamente, o sucesso dele é o seu sucesso também. Porque se ele se sentir satisfeito, com o tempo ele tende a indicar você para mais pessoas. Isso é normal, é muito natural, porque ainda mais por se tratar de um equipamento que ele requer um desafio maior para a instalação. Precisa de precisa de uma instalação, precisa de um apoio maior. E as pessoas não contratam as outras para poder estar nas suas casas sem ter confiança. Se ela confia em você, ela vai indicar para mais pessoas, tá? Então, deixei aqui o meu recado, a ideia de hoje. Se você gostou desse vídeo aqui, não deixa aí de se inscrever no meu canal se não está inscrito ainda. Se está aí até agora, deixa aquele like legal, que ajuda mais pessoas no canal a acompanharem, a conhecerem mais sobre esse trabalho, tá? Também uma dica boa para você aí é entrar no meu canal do Telegram. O Telegram é uma espécie de WhatsApp, só que é muito melhor. Eu gosto mais do WhatsApp para situações diversas. Aqui tem um canal do Telegram, eu gravo áudio, mando publicações, que é o canal da Energia Solar Lucrativa. Você pode entrar aí, ó, e se inscrever e a gente começar a poder falar dele também, né? E outra coisa, o Facebook está lá no Instaline BR, o Instagram também, que é o Instaline BR, né? Você pode procurar lá. Para você me seguir no Instaline do Instagram, que eu tenho muitas publicações lá, você pode me seguir. E é isso. Agradeço pela atenção de hoje. A gente vai ficando por aqui. Se precisar depois fazer perguntas, fique à vontade. E nos vemos até breve.